O que é sucesso para ti? Eu tenho uma visão muito diferente de sucesso, mas antes de eu falar a minha visão sobre sucesso, eu gostaria de saber a tua visão de sucesso. Obrigado por essa questão. Antes da entrevista começar, eu pedi a Deus que fizesse essa questão. Yeah. E, Aleluia! é um termo muito bonito que as pessoas romantizam muito. E Sucesso é muita algo que está gente. conosco todos os dias. Você acordou, tens sucesso. Ou Uh, conseguiste alcançar uma meta diária, tens sucesso. Sucesso não é um muro que nós vamos encontrar daqui a 100 metros, daqui a 1 quilômetro, não. Sucesso é a partir do momento que o que você pensa e o que você faz estão em harmonia, você atinge o sucesso. Mas lá, se eu não tenho casa, eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não tenho um carro, eu moro na casa das minhas mães, da minha mãe e tenho mais de 27 anos de idade. Sou um homem bem sucedido. Depende muito do teu ponto de vista, porque sucesso é atingir objetivos. O que é que você já fez para atingir esses objetivos? Para ter tua casa, para ter teu carro, para mudar esse paradigma da tua vida. Bem, eu realmente tento me esforçar, tento trabalhar, mas eu não consigo sair da casa da minha mãe. Eu ainda não tenho um filho, então me perguntar quando. Eu ainda moro na casa da minha mãe, conforme eu já havia dito, e eu não sei se saio de lá tão cedo e muitas coisas não correm do jeito que eu acho que deveriam correr. Eu estou com 27 anos e acho que já deveria ter um carro, uma casa, mulher, filho e ser bem sucedido financeiramente e estar num bom cargo. Então, não me consideraria uma pessoa de sucesso até eu alcançar essas coisas. O achar é normal. O ter se conquista com trabalho. E houve um termo que utilizaste muito errado. Não existe o termo tentar, existe o termo fazer. Se você tentar partir esse copo, automaticamente você partiu. Ou parto ou não parto. Ou partes ou não partes. Não tem a tentativa. Não, o termo tentar é um gatilho que a nossa mente nos dá para atingir aquele modo de sobrevivência. O faz e não faz. O faz e não faz. Geralmente acontece mais quando a tua dopamina está baixa. Não existe o termo tentar. Ou você faz ou você não faz. É tipo perguntar se tens a certeza. Você diz absoluta. Não existe certeza relativa. Ou tem... Sim, eu já tem pessoas que quando você me pergunta tem certeza, ele fala, então, eu acho que se eu já acho, não Você me acha interessa. porque não tem certeza. Boa, boa. Pessoal, dizendo que o não ter um casa, não ter um filho, não vivo na casa da minha mãe, não trabalho, não é para mim, é um exemplo, porque eu também acredito que sucesso não necessariamente precisa estar relacionado a coisas, Certo. mas a estado de espírito. Certo. Se eu realmente me sinto confortável e bem no momento e na situação em que eu me encontro. Porque tem um exemplo que eu já vi várias vezes em podcast, que duas pessoas. Tem eu, que sou pescador, todos os dias faço a minha pesca, caço o meu peixe, moro na minha cocubata. E tem o Laércio, que é bilionário e quando chega no momento certo se aposenta, compra uma casa de praia, faz a sua pesca, frita o seu peixinho. Ou seja, o Laércio alcançou um patamar tão alto a nível de status e financeiro que depois decide, olha, está na hora de estar mais em paz, estar mais de boa e vai viver a vida que um pescador sempre viveu e sempre teve confortável. Com isso eu quero chegar a que ponto? Eu quero chegar no ponto em que a gente se encontra hoje. Hoje temos muitos jovens com uma pressão nas costas da necessidade de ter casa, ter carro, ter filho, ter mulher, ter família, sair da casa dos velhos antes dos 30 anos, de alcançar tudo isso antes dos 30 anos, quando a gente se esquece que muita gente não alcançou isso antes dos 30 anos, e quando a gente se esquece que a situação atual é muito diferente da dos nossos pais. Hoje em dia nós estamos numa situação em que não é tão fácil assim ter casa, e que fazer filho não precisa ser tão cedo, e que ser bem sucedido não estaria necessariamente atrelado a coisas. Porém, estamos na era da exposição, em que se eu abrir o meu telefone agora, eu vou ver mais de 4 pessoas da mesma idade que eu, menores que eu, que já têm carro, já têm milhões e são milionários.
isso de certa forma causa uma pressão. Como lidar com isso? É conforme eu disse anteriormente, quando perguntaste como lidar com os problemas. Primeiro você tem que aceitar a tua realidade. É o ponto principal, aceitar a tua realidade e procurar mecanismo para sair dessa situação. Sair dessa situação é o quê? Autopotencializar-se, adquirir conhecimentos. Hoje em dia já temos as inteligências artificiais que não podemos abraçar 100%, porque os métodos convencionais ainda são tanto quanto um pouquinho mais fiáveis. Mas você não acha que a inteligência... vais terminar o teu raciocínio, mas depois de terminar, respondes para mim essa pergunta. Não achas que a inteligência artificial, por um certo ponto, chega a tornar as pessoas mais burras? Porque ao invés de eu ler um livro, eu simplesmente vou na IA e resumo. Ao invés de eu aprender línguas, eu simplesmente vou na IA e traduzo. Agora, podes continuar com o teu ponto e depois me responderes essa pergunta? Certo. Conforme eu estava a dizer, os métodos convencionais, que são as livrarias, ler um livro em casa, são funcionais. Mas nós temos que entender a nossa dinâmica. Hoje em dia, as nossas andanças estão muito rápidas. Passamos mais tempo no trabalho e mesmo no horário do almoço não temos aquele todo o tempo para ler um livro, interpretar e aplicar da melhor forma. Já a inteligência artificial, você estando a realizar as tais funções, aqueles 5 segundinhos, 3 minutinhos que tens um pouquinho de paragem, se não tiver muito trabalho, dá para ler. Usar a inteligência de forma funcional. Sim, usar a inteligência de forma funcional. Não utilizar como um padrão. Por exemplo, a inteligência artificial, ela vem para reduzir o tempo que você poderia gastar estando a ler um livro, mas ela não vem para descartar o livro. Agora, voltando àquela pergunta que colocaste, que a inteligência artificial veio para colocar as pessoas mais burras. Eu acho que não, porque a inteligência artificial por si só, ela não te dá nada. Você que tem que entrar na plataforma, colocar os dados que tu queres absorver e aí te potencializar. Se você colocar conteúdo burro na inteligência artificial, vai te dar conteúdo burro. Se você colocar conteúdos que têm uma certa relevância, que de alguma forma vai agregar valores a ti mesmo, não tem como. Lars, te consideras uma pessoa bem-sucedida? Me considero uma pessoa bem-sucedida só pelo simples fato que estamos aqui a falar de um projeto. Olha, eu sempre me considerei alguém bem-sucedido. Certo. Não é um mar de rosas, mas eu me considero alguém bem-sucedido. E se eu morresse hoje, morreria em paz, mesmo tendo muitas coisas que eu desejaria conquistar. Certo. Eu me considero alguém bem-sucedido. Por quê? Não, a pergunta foi para ti. Olha, eu entendo a tua emoção, sei, acompanho a tua dinâmica e sei as coisas que tu ultrapassaste para alcançar determinados objetivos. Sim, eu me considero uma pessoa bem-sucedida só pelo simples fato de estar aqui a falar de um projeto que antes estava só na minha mente e hoje em dia já passo para inúmeras pessoas. Algumas pessoas seguem de forma oficial, a outras só de forma orgânica. Mas o que me mantém feliz é que estas pessoas estão a ver o que eu estou a passar. Partiu como um conselho que eu dou a mim mesmo todos os dias, não como um sermão que eu vou dando aos outros ao longo desse processo. Mas o que me encanta realmente nesse sentido é que é algo que não me pesa fazer. Não me sinto obrigado a fazer. É algo que faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha dinâmica. E voltando a frisar, sou um jovem bem-sucedido por conseguir atingir um objetivo que antes estava só comigo e hoje em dia inúmeras pessoas conseguem ver. Olha, agora eu posso pegar a pergunta que eu literalmente me considero uma pessoa bem-sucedida. Não é um mar de rosas, não tenho carro, não tenho casa, mas ainda assim eu me considero uma pessoa bem-sucedida porque aos poucos eu vou percebendo que é importante se ter as coisas. Mas quanto mais coisas a gente vai conquistando ao longo das nossas caminhadas, a gente percebe que a vida não é um ponto final. O único ponto final da vida que a gente tem é a morte. Então, fora a morte, não há um momento na vida em que eu vou chegar, que eu vou falar, estou bem sucedido. Recentemente, eu não acompanho muito futebol,
Mas Lionel Messi foi entrevistado depois do hat-trick que ele fez numa partida de futebol na Copa atualmente. E ele disse que aquele foi um momento muito satisfatório no campo, mesmo sendo ele, algo que ele faz sempre, se é a profissão dele. Por quê? Porque nos bastidores, na vida pessoal, ele estava passando por situações difíceis. E aí vem uma questão, se Lionel Messi, cara bem sucedido, cara com várias bolas de ouro, melhor jogador do mundo, tido como o melhor jogador do mundo, sempre ganhando prêmios, ainda assim passa por momentos difíceis, passa por momentos em que tem que lidar com certas situações. Então a gente consegue perceber que sucesso não necessariamente é um ponto da vida em que você chega e está tudo bem. O sucesso Sucesso é entender é subjetivo. que você entender que você está bem. Tá vendo? Você quer avançar, você quer evoluir, mas a situação atual em que você está de boa, tá na paz. Há uma Tá frase, vendo? Eu estou bem em estar aqui. sim, há uma frase que eu postei recentemente. Cuidado para não se acostumar a ver só o que falta. Boa. Eu repostei Yeah. essa frase porque as pessoas têm muito o hábito de olhar para lá. Só aquilo que ainda não alcançaram. E o que Porque você se já você alcançou até pensar hoje. agora, hoje Laércio, hoje o Yuri, você com certeza hoje está num ponto em que 2 anos atrás você não estava. Você hoje conquistou coisas que 2, 3 anos atrás você só sonhava. Mas você conquistou essas cenas que você simplesmente passou para a próxima. Ou seja, as pessoas têm conquistado coisas e estão olhando para o que falta. Aquilo que conquistou, não festejou, não apreciou, Já não vai para gostou, já fica ali. outro Me dia. falta outra coisa. Então, quero que você reflita e fale sobre esta frase que você repostou recentemente. Porque eu também repostei, porque realmente eu sinto isso. Eu sinto que por vezes eu conquisto certas coisas, mas já está pensando no próximo, está pensando no próximo, está pensando no E na próximo. verdade tens que pensar no próximo, mas nesse O tempo processo está a tens que conquista. festejar a tua conquista. Porque tudo que estamos a conquistar até hoje é para o mundo, não para nós. Sim, a gente acaba. Porque um dia vamos padecer, vamos partir para outra realidade e nada do que nós conquistamos vamos levar. Então, alcançou determinado patamar, festeja, divirta-se, porque a vida não são só números, a vida também são momentos. E o que me incentivou a postar esta frase foi que ao longo desse processo de 4 anos para cá, eu me imaginava numa outra realidade. E quando cheguei, algumas coisas que eu tinha como prioritária lá no princípio, não consegui alcançar. Mas depois vem um senso de realidade. Bom, eu já consegui essas coisas. Só porque eu não consegui aquilo que para mim na altura era prioritário, não consegui atingir o sucesso. Atingir. Hoje em dia, já não penso só em mim. Hoje em dia tenho mais cuidado em falar de determinados assuntos sobre qualquer pessoa e dentro desse processo nós conseguimos ver que estamos a amadurecer. Esses são pontos que eu realmente acho importante as pessoas perceberem sobre a vida, que a vida não é um ponto em que você vai chegar e as coisas vão estar boas. A vida é um loop em que você vai constantemente se vai caminhando, vai aprendendo na caminhada, vai reiniciando, vai aprendendo na caminhada. Nunca vai chegar a um ponto na vida em que você vai estar não preciso de mais nada, não preciso mudar, já sou o perfeito. Você vai precisar de mudança constante, pontos de vista mudam. Eu acredito que o Laércio de 2 anos atrás não é o mesmo Laércio de agora. Graças E o a Laércio Deus, de daqui a 5 anos nem vai ser o mesmo Laércio de agora. graças Porque a você Deus. hoje pode estar a dizer que estás num nível em que você está em constante evolução, em que você realmente está a dar certo. Mas daqui a uns 2 anos você pode falar, pô, em 2026 eu estava assim, meu. Ou não via isso, não via isso, não via isso. E são coisas. Então a vida vai evoluindo, você vai percebendo que você sempre é pequeno, independentemente do nível em que você está, você é sempre pequeno e tem sempre a possibilidade de crescer mais e mais. Nós vivemos para servir. E se nós não temos capacidade de agregar valor a outras pessoas, automaticamente nós não podemos ter voz para apontar dedo.
O que é que você já fez para mudar esta tua realidade, ao invés de reclamar? Ou seja, eu demorava muito para entender o porquê que eu não estou a atingir determinados pontos. Começava a me dar ralhetes. E conforme eu falei no princípio, foi aí onde surgiu a Mindset Funcional. Vou reiterar, Mindset Funcional não é uma página que eu criei para motivar as pessoas. É uma página que eu criei, é um projeto que eu criei para auto me motivar. Porque flui melhor assim, porque quando você cria perspectivando, não, hoje vou fazer isso para as pessoas verem X, fica uma bolha ali que você dificilmente consegue. Você é alimentado pela percepção, pela opinião, porque você está Yeah. a fazer pelas pessoas. Sim. Então, as pessoas se criticarem, você Yeah. para. Olha, se disser, Você olha, assim vai, não está tão bom, você vai vai pagar. lapidando, apaga. Já é importante para ti, mas por não ser importante para mim, para quem está a ver, você apaga. Certo. Quando você sente que é uma A vantagem que validação, você a procura deveria. pela validação. Tem destruído muita gente, sobretudo os jovens, e ninguém está isento de erros, mas nós temos que ter a real noção que a vida não é um mar de rosas. Bom, o que é que mais te irrita no jovem? Olha, eu não gosto muito de falar dos outros. Por este motivo é que eu prefiro falar de mim mesmo, da minha O que é que realidade. mais te irritou em ti, né? O que mais, O que o que mais, te irrita o que nos jovens mais me atualmente? irritou nesse processo é que houve algum tempo que eu reclamava mais do que fazer. Eu tive que tomar uma atitude, fazer mais e falar menos. O que me irritava mais era isso. Eu, respondendo à mesma pergunta que eu me fiz, o que mais me irrita é a capacidade de saber que eu posso mais e ainda assim faço meia boca. E ainda assim vou nas calmas. Olha, caso prático é que essa entrevista demorou muito para acontecer. Era para ter saído há uns 2 a 3 domingos atrás. Mas foram esquecer também, eles esqueceram, né? Epa, mas Deus sabe o que faz, né? Se calhar não era o momento certo, precisávamos amadurecer mais e saber realmente aquilo que Olha, teve o Yeah. insight da frase do aprenda a olhar, aprenda a não olhar só o que te falta, que só Yeah. falamos aqui porque postaste recentemente. Eu apostei recentemente. Se o vídeo tivesse sido gravado muito antes, Yeah. esse insight não estaria aí. Olha, olha, de todas as coisas que eu falei para mim mesmo, eu vi que foi a frase que mais foi partilhada. Yeah. Compartilhei, Yeah. compartilhei. Cuidado para não se acostumar a prestar atenção só naquilo que falta. Yeah. E isso não é só sobre coisas materiais. No olhar isso no que falta, não é só sobre material. Pessoas que estão ao teu redor, tua família de casa, pessoas com quem você convive, porque há pessoas que querem Desculpa, muito, produção precisa de mais água. há pessoas que querem muito conhecer novas pessoas, amar novas pessoas, reclamam muito das pessoas com quem convivem, que as frases que a gente mais ouve nos óbitos é quem vai ser o meu chato, quem vai me ralhar, quem vai me mandar X, Y, Z. Então, aprenda a apreciar até as pessoas que você já tem. Não é só sobre coisas. Aprenda a amar quem está perto de ti.